depois que a gente começou o nosso podcast, a gente celebra um ano e encerra esse ciclo, né? Fim da primeira temporada, Lu. Tem aí um ano de podcast. Muito trabalho, muita conversa, muita diversão. E hoje tem mais. Nosso tema hoje: como assumir de uma vez o controle da vida financeira. É já você ir para sua vida financeira sabendo sim que tem coisas que você não pode controlar, mas sabendo principalmente discernir, assim, separar o que você pode controlar do que você não pode. E aquilo que você pode controlar, você dá o seu melhor. E aí passa por você ter um método de organização e realmente dominar suas finanças na prática. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Bora Dominar. Estamos começando mais um episódio desse Bora Dominar que te ajuda a dominar suas finanças, aproveitar mais a vida. E é mais um e é o último dessa temporada. A gente estava conversando aqui. Ina, mais uma vez você por aqui. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Lu. Tudo bem? Oi. Nem falei oi, né? Oi, Lu. Oi, você que nos ouve, você que nos assiste, você que está acompanhando aqui a nossa live pelo Instagram da Lu. E pela última vez, um ano depois que a gente começou o nosso podcast, a gente celebra um ano e encerra esse ciclo, né? Fim da primeira temporada, Lu. Exatamente, em setembro de 2019 foi a primeira vez que a gente gravou, ainda lá no escritório, porque nada disso, né, dessa coisa louca de 2020 estava acontecendo. Então, em setembro de 2019 a gente começou a gravar o podcast e até agora hoje é o 46º episódio, são 46 episódios. A galera que está ouvindo a gente nas plataformas de áudio é só ouvir os últimos, né? Se de repente você está ouvindo esse pela primeira vez, é só ouvir todos os outros 45. A galera que está assistindo no YouTube, tem uma playlist no YouTube. Então, se você acessar dominesuasfinanças.com.br/Bora Dominar, você consegue ver todos. Então, tem aí um ano de podcast. Muito trabalho, muita conversa, muita diversão. E hoje tem mais. E hoje tem mais, Lu. Agora, olha isso, né? Eu acho que esse tema realmente tem muito a ver. O tema que a gente escolheu hoje para o podcast, você escolheu hoje para o podcast, acho que tem super a ver com esse fim de temporada. Porque olha só o que eu estava pensando. Olha o nosso tema de hoje. Nem falamos o tema de hoje ainda, né? Nosso tema hoje: como assumir de uma vez o controle da vida financeira. E aí eu fiquei aqui pensando comigo, será que dá mesmo para assumir o controle da vida financeira de uma vez? Porque vamos tomar como exemplo o nosso podcast. A gente começou, achamos que tínhamos total controle sobre o nosso podcast, seria todas as sextas-feiras à tarde, começa a obra de pedreiro. Aí a gente tem que parar o podcast porque começa obra lá onde a gente gravava o podcast no estúdio. Depois veio uma pandemia inteira, a gente precisou migrar o podcast para as nossas versões online aí, você da minha casa, eu da minha casa, e aí a gente foi se adaptando com a roda girando e indo, e a gente foi mantendo os episódios no ar e acontecendo. Na vida financeira dá para ter controle mesmo? Ou não? Também tem que ir dançando aí conforme a música? Então, quando eu pensei nesse tema do controle, é porque a gente fala assim, né? Eu quero controlar a minha vida financeira, eu quero ter controle sobre as minhas finanças. E assim, eu acho que o controle que as pessoas imaginam não é tão factível assim. Eu vou ter controle, não vou ter mais problema nenhum, vai tudo acontecer do jeito que eu quero. Esse controle não existe. E é por isso que eu chamo o canal, né, de Domine Suas Finanças e não de Controle Suas Finanças. Porque eu acho que tem mais a ver com você dominar. Então, assim, controlar de uma vez as suas finanças tem a ver com você dominar de uma vez suas finanças. E eu gosto muito de fazer uma analogia de algo que talvez fique claro, mesmo para quem não pega onda, para quem nem entra no mar, porque eu não sou do mar, né? Mas quando eu vejo um surfista numa onda, fica muito claro que o surfista ali, ele tá dominando a situação e não controlando a situação. Um bom surfista, que faz todas aquelas manobras, que ganha um prêmio, né, que é o campeão lá do torneio, ele tá dominando e não controlando. Ele tá entendendo o que tá acontecendo em volta dele, das coisas que ele não tem controle, o formato da onda, a hora que a onda vem, nada disso ele tem controle, mas ele tem controle sobre o que ele pode fazer ali, sobre o treinamento dele, sobre dar o melhor dele, sabe? A habilidade que ele cria, o tamanho da prancha, a força do músculo dele, tudo isso ele tem controle. Então, ele ali naquela situação, ele não controla tudo, ele domina aquela situação. Ele usa o que ele tem controle
E aquilo que ele não tem controle, ele procura se adaptar. Então eu acho que na vida financeira dá para fazer a mesma coisa. E aí eu acho que controlar, né, o dominar as finanças tem a ver com protagonismo. O que é protagonista? Ser protagonista, quando a gente pensa assim no protagonista da novela, é o personagem principal, né? É o que as coisas acontecem em volta dele, muitas coisas não têm controle, mas ele é o principal. As coisas acontecem a partir dele, né? O protagonista não é aquele que senta no banco do carona, é o que dirige o carro. Então eu acho que ter controle da vida financeira, na verdade, passa por dominar as finanças da mesma forma que o surfista domina, e passa por você ser o protagonista, a pessoa que dirige, e não a pessoa que fica no banco de carona. Então é claro que se a gente quiser ter esse controle 100%, tudo vai dar certo pra mim, isso vai ser frustrante. Mas se eu quiser dominar, do mesmo jeito que o surfista domina, isso é possível. E aí a gente precisa saber o que fazer para dominar. Então eu acredito que quem veio aqui atrás de controle, agora sabe que o que precisa é domínio. Dominar dá para dominar. Agora, veja bem, meu bem, eu aqui fazendo as perguntas que não querem calar. Surfista também cai de onda, Lu. Aí faz como? Porque às vezes está lá, dropando, feliz da vida. E aí, meu bem, tomamos um caldo. Mas tem algumas coisas que eu acho que a gente precisa entender, assim, quando acontecem problemas na nossa vida, né? E ainda voltando na questão do protagonismo, acho que se a gente se perguntar, assim, eu acho que as pessoas que estão vendo ou ouvindo a gente agora, tem alguma coisa na vida financeira que queriam resolver. Imagino que até que a grande maioria estejam meio numa baguncinha, num caos financeiro, que senão não estava atrás de domínio suas finanças, né? Não deve estar tudo bem aí, não. Quando a gente se pergunta assim, o que me levou para esse caos? Né? Cada um que está ouvindo a gente, pensa para a resposta dessa pergunta. O que me levou a estar nesse caos? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, o que me impede de mudar hoje? O que está dificultando a minha mudança? O que está dificultando que eu saia desse caos? A gente pensa em algumas coisas. A outra coisa, qual é o principal fator que pode contribuir para eu mudar? Qual é o principal fator? Então, o que me trouxe até aqui? O que está me impedindo de mudar? E qual o principal fator que pode contribuir? Se alguma dessas respostas não teve, alguma dessas perguntas não teve a resposta a pessoa não está agindo como protagonista. Porque o que te trouxe até aqui, o que te trouxe para o caos financeiro, fui eu. Se eu tô aqui, fui eu. Não foi meu chefe, não foi governo, não foi nada disso. Fui eu, com as minhas escolhas diante daquilo que eu não podia controlar. Então, o que fez o surfista cair? Foi o surfista. Foi o surfista. Mas a onda estava muito grande. Se ele treinasse mais, talvez ele tivesse ficado em pé. Então, assim, foi ele. Agora, ele ter caído é um grande problema? Não necessariamente. Então, assim, o que te trouxe até o caos foi você e suas escolhas. O que mais te impede de mudar? Se tem alguma coisa impedindo você de mudar hoje, é você. Tipo, não é mais ninguém, não é mais nada. É você. E isso é assumir o protagonismo. Qual é o principal fator que pode contribuir para a minha mudança? Sou eu. Não tem mais nada que pode contribuir mais para uma mudança do que a gente. Então, assumir o protagonismo é responder a essas perguntas. Sou eu. Eu que me trouxe até aqui, eu que me impeço de mudar, eu que sou o fator de mudança. Agora, o surfista tomou um tombo, caiu, né? Tomou lá um caldão, saiu rolando, foi parar na areia. Cara, isso não é o fim do mundo. Isso pode acontecer, porque tem coisas que a gente não tem controle, e aí eu vou agir naquilo que eu tenho controle. Então eu vou treinar mais, eu sei lá se o tamanho da prancha tá adequado, eu nem entendo de surf a ponto de saber o que poderia ter acontecido ali. Mas tem coisas que o surfista pode fazer. Só que a gente tem um viés de negatividade. A gente costuma sempre olhar para as coisas ruins que acontecem. Eu até vi uma vez uma palestra do Pedro Calabres, ele é neurocientista, e ele contou um negócio muito legal para explicar esse viés da negatividade. Ele falou assim, imagina que termina aqui o podcast e a gente sai para comer uma pizza. A gente tá morrendo de fome, sai para comer uma pizza. Senta lá na pizzaria, aí, vamos comer uma pizza. Aí a gente vai chegar, vai abrir o cardápio, a gente escolhe, você escolhe a metade, outro escolhe a outra metade. A partir daquele momento, todo garçom que se aproxima da mesa, a gente acha que é a pizza chegando, a gente tá naquela ansiedade, aquela felicidade de comer a pizza. Aí vem aquela pizza maravilhosa, aquele cheiro, né? Ele abre assim, o garçom abre aquele cheirinho. Aí sabe quando levanta aquele queijinho maravilhoso, tudo, né, maravilhoso. Coloca no prato. Quando ele coloca no prato, você vê um pelo pubiano na fatia da pizza. Nesse momento,
tudo que tava lindo, maravilhoso e feliz acabou. E aí, muito engraçado que na palestra ele diz o seguinte, literalmente, na pizza e na vida, basta um pentelinho pra estragar tudo, né? Tipo isso. Porque é assim, tipo, o surfista, ele é vencedor de torneios, ele tem prêmios, ele é o melhor do mundo, aí ele toma um tombo. E daí? Entende? E daí? É claro que eu não como aquela pizza, mas sei lá, vai ter gente que vai pegar, vai tirar e vai comer, né? Eu não como. Mas a gente tem esse viés da negatividade, né? A gente tem mania de olhar o negativo e como muitas coisas que a gente já falou aqui no podcast, isso é evolutivo. Porque, assim, os homens, né? Os primatas que se desenvolveram e nós, os seres humanos, né, que se desenvolveram, a gente chegou até onde chegou porque os nossos antepassados pré-históricos, eles viam o negativo. O cérebro é treinado para ver o negativo, né, para ver assim, aquilo ali tá dando errado. Porque se não fosse assim, quem sobreviveu, e aí os que sobreviveram foram os que evoluíram, foram os que enxergaram o negativo. Aquele que ficava, as nuvens e tal, vinham, sei lá, um leão e comia, né? Então quem sobreviveu foi quem tem olhar no negativo. Só que a gente não precisa mais ficar com o olhar no negativo. Então uma característica de um protagonista da vida, uma característica de uma pessoa que assume a sua vida é parar de olhar o negativo. A vida não é o que acontece com a gente. A vida é como a gente percebe e reage ao que acontece. Então tudo bem o surfista tomar um tombo, tudo bem acontecer um problema na nossa vida financeira. Às vezes é só um probleminha. Será que foi um grande problema mesmo? Ou eu estou estragando meu dia com um negócio pequeno que aconteceu? E aí eu gosto de fazer um exercício, que a gente já deve ter falado aqui no podcast, eu acho, que eu chamo do Oscar da gratidão, que é um jeito dos agradecimentos no final do dia, que a gente escolhe um para dar o Oscar do melhor acontecimento. Sim! Sabe que eu não sei se a gente falou aqui no podcast sobre isso? Acho que não. Deve ter falado em outro lugar. Pois é, então é o seguinte, eu faço um exercício que eu busco fazer quase todo dia, mas eu não faço todo dia, toda noite, na verdade, né? Antes de dormir, escolher os 10 melhores acontecimentos do dia para agradecer e dar o Oscar do dia. Tipo, o Oscar vai para esse aqui foi o melhor do dia. Eu gosto disso porque eu acredito que a energia da gratidão é importante, mas de acordo com a neurociência, fazer isso é você treinar o seu cérebro para olhar mais para o positivo. Porque, né, o nosso cérebro tem essa tendência normal, natural do ser humano, a gente pensar mais no negativo. Inclusive, aquele Daniel Kahneman, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, ele ganhou o Nobel de Economia mostrando que a gente se comporta diferente assim, nos investimentos de acordo com os nossos sentimentos e que o sentimento negativo é pior que o sentimento positivo. Ele comprovou que a dor de perder 10 mil reais é mais forte do que a alegria de ganhar 10 mil reais. Né? Porque o nosso cérebro tem isso de olhar, dar mais força para o negativo. A gente diz que não tem tempo para os amigos, mas a gente perde tempo com os inimigos, falando mal dos outros, ou quando alguém manda uma mensagenzinha que a gente não gostou, a gente fica pé da vida, então a gente não tem tempo para os amigos. Os amigos a gente não consegue nem ver, mas a gente dedica tempo para os inimigos. Então é natural do ser humano essa dedicação ao negativo. Então a gente precisa treinar o cérebro a se dedicar para o positivo. Aí esse exercício do Oscar da gratidão antes de dormir, 10 coisas que me aconteceram hoje que foram boas. E não precisa ser coisa gigante, não precisa ser, eu fui promovido. Não, senão não vai ter, né? Tipo, não vai ter os 10 talvez, mas a comida que eu tive hoje, sabe? Que bom que eu tenho comida. Que bom que, sei lá, meu marido voltou do trabalho em segurança, sabe? Agradecer pequenas coisas e no final você elencar o que foi melhor. The Oscars goes to... Então, assim, o melhor foi esse aqui. Esse aqui foi o melhor do dia. Quanto mais você fizer isso e escolher o melhor do dia, menos você tá vendo o negativo. Então, menos foco no problema. Agora, eu acabei de lembrar que a gente já conversou sobre isso, sim. Eu lembrei que eu compartilhei o meu exercício quando eu comecei a fazer isso, de todos os dias agradecer por 3 motivos diferentes, e a cada dia que passasse, você não pode repetir a gratidão, pelo que você foi grato no dia anterior. Então, cada dia 3 novos motivos para agradecer diferente. Agora eu lembrei que a gente já falou sobre isso, mas eu acho que não tinha esse nome, de Oscar da Gratidão. Adorei, ficou muito mais chique agora. Ficou chique, né? Pois é, e fazer isso também, assim, vai ajudar a gente a enxergar possibilidades nas adversidades, né? Treina o nosso cérebro para enxergar, cara, olha quanta coisa boa, apesar de, né? Porque os problemas vão acontecer.
Sim, eu lembro até que eu falei que no começo era muito difícil, muito desafiador. Eu não conseguia parar para o que, que eu não vou repetir ontem, o que eu coloquei hoje. Depois eu fiquei com o olhar treinado para encontrar motivos para agradecer. Depois era difícil escolher 3 apenas motivos para agradecer. Então realmente foi um treino e um exercício. Lu, tem outra pergunta. Seguinte, ok, queremos ser protagonistas da nossa vida, assim como o surfista que tomou uma vaca, tomou um caldo, foi parar na areia, imprevistos acontecem na nossa vida, mas o surfista vai, põe a prancha debaixo do sovaco de novo, fura todas as ondas, vai lá pro pico novamente para dropar a próxima onda que está por vir. Na prática, na nossa vida real, adoro falar vida real, sabe? Sempre falo vida real. O que a gente pode fazer para botar nossa prancha debaixo do braço e dominar as nossas finanças, para sermos protagonistas da nossa vida? Tá, eu acho que a primeira coisa tem a ver com o que a gente falou no início, que é de se preocupar menos, né? De se preocupar menos com aquilo que a gente não tem controle. O surfista, quando entra na água, ele já sabe que não sabe, né? Que a onda que vem, tipo, ele não pode controlar. Então, é já você ir para sua vida financeira sabendo sim que tem coisas que você não pode controlar, mas sabendo principalmente discernir, assim, separar o que você pode controlar do que você não pode. E aquilo que você pode controlar, você dá o seu melhor. E aí passa por você ter um método de organização e realmente dominar suas finanças na prática, que é tudo isso que eu ensino aqui, que a gente já falou em outros podcasts, tem alguns podcasts aqui só, né, planejamento financeiro na prática, essa palavra até parece pesada, a gente até falou sobre isso nesse podcast, mas como que na prática você se organiza para que você não tenha essa preocupação, para que você não fique pensando naquilo que você não tem controle. Quando você faz, por exemplo, a sua fotografia financeira e você define lá como que eu vou usar o meu dinheiro a partir de agora, quais são as minhas metas de gastos, você está definindo aquilo que está sob seu controle. Se alguma coisa no meio do caminho, aí você vai e começa a viver a sua rota financeira, que é a fotografia financeira acontecendo na prática. Mês a mês, né, defino minhas metas e vou analisando se está acontecendo conforme eu defini. Se naquele meio do caminho acontece um imprevisto, né, todo mundo fala, mas se meu carro quebrar, se eu ficar doente, se a sua rota financeira, se ela está adequada para a sua vida, você tem ali na sua rota financeira um pote para farmácia, um pote para saúde, um pote de manutenção do carro. Se não tem, Lu, eu não tenho ainda como ter todos esses potes, não cabe na minha vida, eu não ganho o suficiente para tudo isso. Então, você vai começar a tomar decisões. Se você não ganha o suficiente para fazer uma manutenção de carro ou consertar o carro quando ele quebrar, ou ter um seguro do carro, então você não ganha o suficiente para ter um carro. E que por mais que isso seja chato pensar nisso agora, mas é uma realidade. Então é dessa forma que a gente assume o protagonismo da vida. Se eu não posso ter um carro agora, se não cabe na minha vida financeira, eu vendo, porque senão eu tô criando um problema. Eu tô lá dirigindo no banco de carona, não tô nem aí, né? Eu tô lá em cima da minha prancha, não tô nem olhando pra onda, daqui a pouco eu vou capotar, daqui a pouco, né, vou tomar uma vaca, como você falou. E aí, assumir o protagonismo da sua vida é você olhar para sua fotografia financeira, para sua rota financeira com clareza, porque isso faz você se preocupar menos. Eu sei que tem gente que pensa, mas se eu começar a me organizar, se eu fizer isso que você está falando, aí é que eu vou me preocupar mesmo, porque eu não tenho dinheiro. É o contrário. E eu sei que é o contrário porque eu passei por isso, porque eu vejo os alunos passarem. E a gente também falou sobre isso no podcast passado, se não me engano. A gente pensa que dominar as finanças é viver uma vida de limitação. Mas vida de limitação é o que a gente vive sem dominar as finanças, né? No escuro, sem olhar para frente. Então, na prática, o que a gente tem que fazer para ser o protagonista, né, para ter o controle daquilo que a gente pode controlar, é fazer o que precisa ser feito. É olhar para suas finanças e dizer, eu mando na minha vida financeira, então como eu vou usar o meu dinheiro? Vou usar assim. Eu não tenho tanto dinheiro para usar em tudo isso que eu queria usar, então eu vou fazer mais dinheiro. A gente já teve um podcast também falando sobre fazer dinheiro. Então eu vou fazer. Eu não consigo fazer agora de imediato, então eu vou eliminar alguns potes da minha vida. Isso é assumir o protagonismo. E sem historinha, sem reclamação, sem se fazer de vítima, sabendo que eliminar os potes é algo temporário na sua vida. Bom, então durante os próximos 3 meses eu vou procurar não usar dinheiro com isso daqui, porque aí em 3 meses eu consigo terminar de pagar isso aqui, entende? Isso é assumir o protagonismo, é parar de se preocupar e se ocupar agora com aquilo que a gente tem controle. E isso é dominar as finanças na prática. Sem historinha, sem se fazer de vítima, mas e quando dá aquela bad? Dá uma deprê, um desânimo, falta aquela força, vontade, energia,
para ir lá, pegar a vida financeira e começar a organizar tudo, Lu? Aí, nesse caso, que bate a bad, o que que faz? Bom, tem duas coisas que são importantes. Primeiro, que consistência é mais importante do que intensidade, quantidade. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente não está com todo o ânimo de fazer tudo aquilo que precisa ser feito, mas a gente consegue fazer alguma coisa, e consistência é que faz diferença. Se der aquele desânimo, tô estressado, muito problema, e você chutar o balde e abandonar completamente o que precisa ser feito na sua vida, você não vai ter resultado nenhum e perde totalmente a consistência. Agora, se bate aquele desânimo, você pensa, eu não quero, hoje eu não quero fazer tudo que eu tenho para fazer, mas elencar aquilo que é mais importante para você agora e não deixar aquela peteca cair, tipo, manter a consistência naquilo, é importante para você não abandonar tudo. Tudo bem você se permitir desacelerar, mas você não pode parar. Né? Então, não é uma velocidade, não é a intensidade, é a consistência que faz diferença. Então, se você precisa fazer alguma coisa na sua vida que você está cansado, está estressado, está desanimado, faz menos, faz devagar, se permita descansar, mas faça. Esse é o primeiro ponto, consistência. E tem uma coisa também, eliminar esse auto-engano de que a gente vai fazer as coisas quando tem vontade. Tem uma porção de coisas na nossa vida que a gente não teve vontade de fazer, mas a gente fez e foi bom pra gente. Nem sempre a gente estava com vontade de ir pra escola, nem sempre a gente estava com vontade de ir pra faculdade, a gente não tem vontade de trabalhar todo dia, a gente não tem vontade nem de olhar pra cara do marido todo dia, né? Tem dia que a gente fala assim, peraí, dá um tempo, não fala comigo não. De pai, de mãe, de amigo, a gente não tem vontade de tudo todo dia. E tá tudo bem com isso, não tem problema nenhum com isso. Agora, a gente não vai achar que a gente vai fazer só quando tem vontade. Os maiores feitos da humanidade não foram feitos por vontade, e sim por necessidade, por importância, por prioridade. Os maiores feitos da nossa vida não foram feitos, todos eles, só por vontade, e alguns nem vontade a gente tinha. Mas a gente entendeu que era importante. Então não dá pra gente também ficar se enganando de que, quando é que eu vou ter vontade de dominar minhas finanças? Cara, se ficar esperando a vontade, não vai rolar. A sua vontade, ela se disfarça de outras coisas. Ela se disfarça de, eu tô vendo que é importante. Eu tô vendo que é isso que vai me tirar desse lugar aqui que eu não quero mais. Eu tô vendo que é isso que vai me levar para aquele lugar, para aquele objetivo que eu quero. Aí eu sinto vontade por conta de tudo isso, mas vontade igual a gente tem de comer um bolo de chocolate, não vai ter não. Para de se enganar que não vai ter não. Nem eu, assim, eu amo falar de finanças, eu adoro olhar para minha rota financeira, mas nem eu tenho vontade todo dia. Às vezes, agora, né, a gente vai crescendo, né, evoluindo financeiramente, a gente tem outras coisas para pensar na vida financeira. Então hoje tem a contabilidade da minha empresa, né, às vezes tem... Outro dia eu decidi experimentar um desses aplicativos que a gente coloca todos os investimentos para ver a evolução da carteira e tal, o nome dele é Kinvo. E de novo, estou fazendo propaganda nenhuma, eu acho até que o Kinvo, não sei se foi o Kinvo, mas já teve um aplicativo que me procurou, eu falei, não, eu não te conheço, vou conhecer primeiro, quem sabe um dia a gente faça alguma coisa. Mas aí eu comecei a experimentar o Kinvo. O próximo vai ser o Trade Map, né? Então são dois assim bem famosos, só que dá uma trabalheira, porque, enfim, tava tudo na minha planilha, então eu tive que passar um a um. A data que investiu, o valor que investiu, qual o nome, qual é a corretora que tá, um a um. Aí tudo de uma... tô com vontade. Não, eu não tive vontade de fazer isso, mas eu pensei, vai ser legal, tô com a turma do Escalada agora, vou poder mostrar pra eles como foi, se foi legal, falar de evolução de carteira, e aí vou ter os dados ali, vou poder conferir se o meu controle feito na mão, se tava certo, e tava, foi bom por isso. Então, assim, um dia eu pensei, cara, olha tudo de bom que vai ter. Aí eu... Tá bom, vamos lá, e sentei aqui. Eu sei que isso é bem diferente de, por exemplo, ter vontade de ir lá no banco negociar a dívida. Eu sei que precisa de mais vontade para isso, porque eu também já passei por isso. Mas não foi vontade que me fez resolver minhas dívidas. Não foi a vontade de lidar com aquilo, foi a vontade de ter o resultado. Então não vamos ficar nesse engano de eu queria tanto acordar animada para dominar minhas finanças. Não vai. É a velha história do que a gente falou, né? Acho que no podcast passado também, né? Que foi de tornar as coisas mais fáceis. Dá para ser mais fácil, que é o contrário de ser difícil, né? Mais fácil é menos difícil. Mas molezinha, cheia de vontade, como se fosse um bolo de chocolate, não se engane, não vai ser. Lu, agora olha isso, porque você é uma pessoa
super dos processos, uma pessoa com a cabeça boa, evoluída, né? Tá aí super em contato com as finanças, com os investimentos e tal, as mil coisas ao mesmo tempo. Quando você começou a me falar de contador, não sei o que, não sei o que lá, eu já pensei, Jesus, todos que queremos ficar bilionários vamos ter que passar por isso, mas tem gente que não nasceu com esse dom, Lu. Sério, Não nasci pra isso, é isso? tem gente que não nasceu com esse dom de toda essa administração de bilhões na conta. E aí? Como é que pessoas que não se for pra nasceram... administrar, não, se for pra administrar bilhões na conta, a gente dá um jeito. Dá um jeito. Não, mas eu tô entendendo o que você tá dizendo, porque tem gente que fala isso pra mim assim, ai, mas como domina as finanças, eu sou uma negação, eu não, sei lá, não sou de humanas, né? É verdade, mas é verdade. É sério isso. Você não acha que tem gente que não veio nesse mundo para lidar com dinheiro? Não, não acho. Todo mundo nesse mundo veio para lidar com dinheiro, para ser bilionário, para ter contador, pagar milhões de impostos e fazer milhares de transferências e contas e tal. Sim, e por que eu acredito nisso? Primeiro, que eu não sou de finanças, eu não sou de matemática, eu nunca fui muito boa em matemática, eu tinha que me dedicar muito para tirar nota boa, e eu até tirava, porque eu me dedicava muito a estudar para tirar nota boa, foi assim no colégio, foi assim na faculdade, foi assim na pós-graduação, então assim, eu tinha que me esforçar muito. Eu às vezes até tirava uma notinha um pouco pior em português, porque eu pensava, nem preciso estudar porque eu sou boa de português, porque eu sou de comunicação, então eu acredito que qualquer pessoa pode dominar as finanças, pelo meu exemplo, porque eu sou de humanas, eu sou de comunicação e tal, não sei nada de matemática, e eu hoje estou ajudando outras pessoas. Então ninguém vai me convencer que precisa ser de exatas para dominar as finanças. Um outro motivo, se as pessoas que estão aqui me ouvindo ou me vendo aqui no YouTube acompanham o podcast, já deu para perceber que a maior parte, eu diria que 97, 8% do podcast não teve nada a ver com matemática, teve tudo a ver com comportamento, com neurociência. A gente falou aqui de cérebro o tempo todo, de evolução, de comportamento, de hábito. E muita gente assiste o podcast, ouve o podcast e diz, nossa, me ajudou muito nas minhas finanças. Então, que raios de tenho que ser boa de matemática é esse, né? Que não teve uma aula de matemática nesse podcast, até esse último aqui, a temporada inteira, um ano, não teve. E tem uma coisa, assim, importante. A gente tem um conceito de mentalidade fixa e mentalidade de flexível, mentalidade de crescimento. Quem tem mentalidade fixa costuma ter esses pensamentos de eu sou assim, a história da síndrome da Gabriela, né? Tinha a novela Gabriela e tinha a trilha sonora, né, da Gal, na voz da Gal, né? Eu nasci assim, você sempre assim, né? Então isso é mentalidade fixa. Eu nasci assim, você sempre assim. Só que a gente não é nada. A gente se torna alguma coisa a partir das nossas escolhas e das nossas decisões. Eu sou de comunicação, eu sempre estudei comunicação, sempre gostei, minha formação é de marketing, mas eu me tornei uma pessoa que domina as finanças porque eu escolhi isso, eu escolhi dominar. Chegou um momento em que eu falei, cara, eu não quero mais viver assim, eu não quero mais deixar a vida me levar e eu quero fazer algo diferente. E eu mergulhei de cabeça, e eu mergulhei tanto que isso virou uma profissão. Isso não precisa ser assim para todo mundo, não é todo mundo que precisa se tornar um educador financeiro, uma treinadora financeira, mas todo mundo pode ser um mestre nas finanças, porque a gente se torna aquilo que a gente escolhe ser. É claro que pode ser que alguém tenha mais facilidade que você, mas a gente não mede o nosso resultado a partir do que o outro tem facilidade. A gente mede o nosso resultado e o nosso sucesso a partir do que a gente era ontem. Então, assim, isso é uma coisa curiosa também. A gente se compara com os outros, porque assim, não, o fulano é muito bom de matemática, não, a Beltrana é muito bom de finanças, e eu não sirvo para isso, eu sou uma negação. Porque a gente faz uma comparação, a gente olha para o outro. Mas eu acredito de verdade que todo mundo pode dominar as finanças e o nosso sucesso ele tem que ser medido não em comparação aos outros, porque sempre vai ter alguém melhor que eu em alguma coisa da vida, sempre. Então, se eu ficar me comparando com outro, eu sempre sou um fracasso. Mas se eu me comparar com a Luciana de ontem, se a Luciana de hoje é um pouco melhor que a Luciana de ontem, isso é sucesso. Então, eu só preciso querer ser melhor do que eu era ontem. E o que eu preciso fazer hoje para ser um pouco melhor do que eu era ontem, nisso que eu quero ser boa, né? Então, parar de se comparar, entender que é possível para todo mundo, né? Viver nesse mundo da possibilidade, como eu falo, é possível para todo mundo. E a coisa mais engraçada, sabe qual é o clichê de mentalidade fixa mais comum no brasileiro? E que eu adoro, porque esse assunto super me interessa. Mas o clichê de mentalidade fixa é a astrologia. Eu sou assim porque eu sou taurina.
Ah, eu sou assim porque eu sou sagitariana. Esse é o maior clichê da mentalidade fixa, não é? É verdade. Eu, por exemplo, eu sou muito prestativa, eu sou muito chorona, eu sou muito isso, sou muito aquilo, porque eu sou canceriana, né? E você é toda organizadinha porque você é virginiana. Porque eu sou virginiana, meu aniversário daqui a pouco. Semana que vem é, Lu? Não, é semana que vem já, né? É sábado, né? 19? 19, é esse sábado outro, eu acho. Então, você é organizada porque você é virginiana. Então, o maior clichê de mentalidade fixa é a astrologia, porque eu sou assim, que eu nasci, porque o meu mapa, as estrelas estavam daquele jeito. Eu adoro astrologia, eu adoro numerologia, astrologia, eu curto esse assunto, mas a gente não precisa ser teimosa pro resto da vida só porque nasceu em maio. A gente não precisa ser prestativa, sabotadora, que detona a vida financeira só porque nasceu em junho ou julho. E a gente não precisa ficar se estressando com todo mundo sendo o máximo da organização e ficar se exigindo e ser perfeccionista e não sair do lugar de tão perfeccionista que é só porque nasceu em setembro. Entende? A gente não é uma coisa, a gente se torna alguma coisa a partir das nossas escolhas. Leonino, por exemplo, não precisa ser aquele vaidoso que torra com maquiagem, com roupa e tal, porque se preocupa muito de estar muito bonito e tal. Não é nenhuma preocupação, né? O Leonino tem essa coisa da vaidade, mas não precisa detonar a vida financeira só porque nasceu em agosto. Né? Então... Virou agora. Ai, gente, chegou a Ludinar, porque agora tá todo mundo falando aqui nos comentários, ó. Dos aniversários, Leão é o quê? Taurino é teimoso. Eu adoro Aquário e Sagitário. Nem sei direito, mas eu sei que eles são mais maluquinhos. Eu, como gosto do assunto, eu acho que isso traz um traço de personalidade, sim. Eu curto esse assunto, mas se a gente quer mudar, se a gente quer ser protagonista na nossa vida e esse determinado traço de personalidade nos atrapalha, a gente pode dominar esse traço de personalidade. Porque a gente não é nada. O que a gente é o que a gente escolhe ser. Né? A gente não nasceu daquele jeito, a gente escolhe ser. Então, essa coisa de eu sou uma negação para as finanças, porque eu sou de humanas, eu não sou de matemática, isso é mentalidade fixa. Um protagonista da sua vida, aquele que assume o volante ali, que vai dirigir a sua vida financeira, ele tem uma mentalidade flexível, uma mentalidade de crescimento. Olha, se Ludinar tá dizendo que é possível mudar, tendo você nascido na posição dos astros e estrelas que continuam e já estavam prontos no universo, imagina dinheiro, que foi algo que a gente criou, né? Então ferrou. Agora eu já acredito. A galera gosta muito desse assunto. Nesse momento agora, que a gente está gravando esse podcast, eu tô convidando as pessoas para participarem da imersão Domine Suas Finanças. Vai acontecer a partir de 10 de setembro. Não sei se quem tá ouvindo... tem os signos, né? Quem tá ouvindo ou vendo a gente no YouTube, não sei se ainda dá tempo. Se der, vai lá no arroba Domine Suas Finanças no Instagram, que tá tudo lá no meu perfil. A partir do dia 10 de setembro que começa essa imersão. E aí, sempre quando eu faço uma imersão, eu faço vídeos de convite, eu espalho na internet para as pessoas verem. Algumas pessoas nem me conhecem e acabam sendo atingidas pelos vídeos. Eu falo, olha, vai ter uma imersão, são 3 aulas e tal. E eu tenho uma campanha, a gente chama de campanha quando a gente faz esses convites na internet, eu tenho uma campanha que é a campanha dos signos, porque como eu gosto muito desse assunto, eu gosto de falar sobre isso e linkar com a vida financeira, porque eu acho que alguns desses traços que as pessoas realmente assumem e que elas não questionam e acabam não escolhendo mudar, elas assumem esses traços dos signos, alguns desses traços prejudicam a vida financeira. Então tá rolando agora uma campanha onde eu falo, você é canceriano, conhece alguém de câncer? O canceriano ele é muito prestativo e aí não sabe dizer não, isso pode detonar as finanças, e eu tô fazendo de todos os signos, que é uma forma de chamar atenção, porque nessa campanha tem como a gente direcionar o anúncio para quem nasceu naquele mês, né? Então é um jeito legal de chamar atenção e de convidar para imersão, e é um assunto que eu gosto. Gente, as pessoas se envolvem muito com esse tema, muito. Tem muitas pessoas que já deixaram, talvez alguém que esteja aqui ouvindo ou vendo a gente, tenha sido impactado por um desses convites. Algumas pessoas comentam, eu sou assim mesmo, que legal e tal. Mas tem algumas, aí eu tô fazendo um parênteses aqui no tema, só para contar uma curiosidade, que teve uma pessoa que escreveu assim outro dia, e eu morro de rir, né, com esses comentários. Ela falou assim, que jeito mais besta de divulgar o seu trabalho, porque você está ofendendo, eu acho que era a Ariana, você está ofendendo as pessoas, você não precisa ofender as pessoas, porque eu falei que os arianos eram impulsivos. Ela foi tão impulsiva. Tinha que ser um ariano! Eu posso falar de ariano, minha irmã é ariana. Tinha que ser um ariano, brigão, impulsivo. Ela falou, você está ofendendo as pessoas, eu vou levar isso ao Procon. Ela escreveu dizendo que ia levar aquilo ao Procon. Eu falei, gente, eu nunca vi um ariano tão brigão e tão impulsivo.
as pessoas se envolvem muito, é muito legal. E tem alguns que falam assim, que engraçado, então só... Aí eu não lembro qual era o signo, mas era alguém assim muito questionador, talvez fosse um taurino que dissesse alguma coisa assim, até parece que só os taurinos... Era taurino mesmo, a pessoa botou, que engraçado, até parece que só os taurinos têm problema financeiro, porque a pessoa ficou achando que só estava circulando aquele que era para touro, mas ela estava vendo de touro, porque ela é taurina e eu no Facebook eu consigo programar para aparecer só para os taurinos. Então o taurino, né, questionador, chegou lá e falou, até parece que só taurino tem problema financeiro. Eu falei, gente, é muito engraçado como as pessoas revelam seus traços e como as pessoas se envolvem, né? Muito legal isso. Enfim, foi um parêntese aqui astrológico sobre esse tema. Ó, já estão pedindo aqui para a segunda temporada do podcast. Você que está entrando agora, a nossa primeira temporada encerra hoje, o nosso último episódio, mas já estão pedindo segunda temporada só sobre signos, hein, Lu? Só sobre signos, tá bom, vamos pensar. Eu tenho várias amigas que podem participar com a gente também, várias amigas astrólogas, vamos pensar nisso. Alguém aqui falou, nunca conheci a Lu, conheci agora há semanas, já mudou minha vida. Tem muita gente que chega aqui e fala, né, te conheci há uma semana, mudou minha vida, ou te sigo desde sempre e você mudou a minha vida. Tem muita gente que comenta isso. Mas eu também sei que pessoas que chegaram agora há pouco, muitas delas pensam, caramba, por que eu não te conheci antes, né? Talvez se eu tivesse te conhecido antes, a minha vida financeira hoje não seria como ela está. E aí fica essa sensação de que, tipo, perdi tempo, ou tô muito velha para isso, agora não dá mais tempo para eu dominar a minha vida financeira, né? E aí, nesse caso, Lu, pessoas que não te conheceram há 10 mil anos, como é que faz? 10 mil anos você também estaria endividada, vamos lá. Nos últimos anos, ainda dá tempo? Tudo acontece na hora certa. Eu acho engraçado. Eu já recebi umas mensagens assim mesmo. Queria ter te conhecido há 10 anos atrás. Aí eu sempre falo, ainda bem que não conheceu, porque a gente ia junto no buraco. Porque há 10 anos atrás eu ainda tava no buraco, né? Então, as coisas acontecem na hora certa. E essa coisa do arrependimento, de não ter começado antes e tal, é engraçado. Porque a gente toma decisões como se a gente fosse viver para sempre. E a gente se arrepende como se fosse o último dia. Olha que coisa contraditória. Tem coisas que a gente faz na nossa vida como se a gente fosse viver para sempre. Fumar, sabe? Ou não cuidar da saúde, ou sei lá, não dominar as finanças, ficar sempre deixando para depois. Parece que né, a vida é eterna, que não tem futuro. Tipo, a gente não pensa no futuro. Agora, quando a gente vai se arrepender de alguma coisa, parece até que a vida acaba amanhã. Que pena que eu não te conheci antes. Ué, conheceu agora? Tem uma vida inteira pela frente ainda, então tá na hora de fazer a mudança agora. A palavra arrependimento, ela não tem a ver com sofrer pelo passado, não. A origem da palavra, se não me engano, não sei nem se eu escrevi aqui, não tenho aqui. Se não me engano, é uma origem grega e que significa assim, conversão, tipo, mudar de direção. Arrependimento tem a ver com mudar a direção, como sabe? Virar assim 180 graus, não é 360 não, né? Tem gente que fala, mudei 360 a minha vida. Gente, cuidado, não é mudar 360 não. Mudar 360 você volta pro mesmo lugar, é mudar 180, né? Então a palavra arrependimento tem a ver com isso, assim, de mudar de direção. Então, se arrepender é mudar de direção. Então, que bom estar arrependida de não ter dominado as finanças até hoje. Então, esse é um momento de mudar, de pegar um novo caminho, né? Porque a única certeza que a gente tem na vida é que a vida tá passando. É aquela história de, feliz aniversário, parabéns. É meio mórbido falar isso, mas tipo, é mais um ano de vida. Não, é menos um ano de vida, né, cara? Porque a gente sabe que o tempo tá passando. Então, assim, parece meio mórbido falar isso, mas na verdade é uma realidade pra gente entender que cada dia conta. Cada decisão que a gente toma conta, cada momento é importante. Então, cada escolha que a gente faz, quem escolheu estar aqui ouvindo a gente, vendo a gente, escolheu isso por um motivo. Então, assim, faça valer a pena. Tem muita gente que vive a vida como se a vida fosse uma viagem. Como é que a gente faz uma viagem? A gente entra no carro, faz as malas, entra no carro, aí entra no avião, aí lá pega um outro carro e tal, chega no outro. A gente vai doido para chegar em algum lugar, né? Fazer uma viagem é a gente passar por vários processos sem nem aproveitar direito, assim, não tem o que aproveitar para chegar num lugar. A gente precisa fazer a vida ser mais um passeio do que uma viagem. Curtir o passeio, curtir cada dia. Né? E não é não olhar para o futuro, porque existe um futuro sim, não tipo deixar para trás, não ligar para as coisas do passado, porque existem muitas coisas no nosso passado que foram aprendizados, outras que foram conquistas, então o passado também importa, é a nossa bagagem, a nossa experiência, mas a gente precisa olhar para o hoje.
Então, assim, eu queria ter te conhecido antes, ou queria ter começado antes, tudo bem, tá tudo certo. Começa agora. Né? A gente falou de trocar o controle pelo domínio, pelo protagonismo. Começa a fazer isso agora. Entender o que você tem controle e o que você não tem. Agora, parar de ter esse viés da negatividade que é natural, mas que é um treino. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente vê o lado negativo e mais a gente desenvolve doença, mais a gente libera hormônio ruim no corpo, mais a gente fica deprimido, ansioso e aí que não consegue fazer nada mesmo. Então, assim, comece agora a treinar, olhar para o lado positivo das coisas, né? Isso não é nenhum clichêzinho de mundo cor-de-rosa, não. É treino do cérebro, né? A gente falou de mentalidade fixa, né? Se liberte da mentalidade fixa. Pare de dizer que vai ser assim porque você é assim. Você não é nada, você escolhe ser. Né? Agora você pode parar de se auto-enganar e dizer que eu quero esperar da vontade de dominar as finanças. Não vai dar vontade, sabe? Pensa no que você vai conseguir se você dominar suas finanças e enfrenta essa falta de vontade mesmo. Procura formas mais fáceis. Uma coisa que eu gosto de ajudar é nisso, assim, de trazer um método, alguma coisa que torne dominar as finanças mais fácil, né? Faça as coisas com mais consistência, não abandone no meio do caminho, faça menos, sabe? Se cobre menos, mas faça todo dia. Então, assim, cada dia que passa é importante e o tempo é importante para todo mundo. Então, arrependimento de não ter feito antes é uma boa chance de você mudar a direção e de seguir na direção certa. Hoje eu li um tweet que tem muito a ver com o que você está falando agora, e o tweet falava assim: se arrependimento matasse, eu estaria vivíssima, porque eu aprendo com os meus erros, com a minha cagada, levanto a poeira, dou a volta por cima e tô pronta para outra. Então, é isso, né? Tem bastante gente comentando aqui que é exatamente isso. Cadê? Preciso quebrar a ponte do passado para construir a ponte da prosperidade. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Sem essa história de arrependimento que o tempo passou, gente. Sempre é hora de começar e de recomeçar, né? Todo dia é dia de mudança e dia de se reinventar. E acho que a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Eu quero dizer, se eu puder dizer uma coisa para vocês que estão aqui nos vendo, para você que está ouvindo a gente, cola na lua e não descola. Cola e não descola. Porque mesmo se você já dominou suas finanças, estar nessa conversa, nesse papo de domínio das finanças, de o que fazer com seu dinheiro, como fazer, em que momento, faz muita diferença. E eu continuo aprendendo. Eu tô todos os dias com a Lu. A gente se fala todos os dias. A gente fala sobre conteúdo, que é o que a Lu passa aqui. Eu faço os vídeos da Lu e eu aprendo todos os dias com ela. Aprendo e reaprendo. E quando eu esqueço, eu sou lembrada. Então, a gente está terminando hoje esse ciclo dessa primeira temporada. Eu dei um salto, assim, vertiginoso, gigantesco na minha vida financeira desde que a gente começou esse papo aqui, que é a prova de que não é só saber, né, que faz a gente dominar as finanças. Saber não faz nenhuma diferença. Ação, agir, tá na prática, tá todos os dias em contato com isso, é que vai transformar a vida de todo mundo, financeira inclusive. Obrigada, Lu, por essa oportunidade. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente. Obrigada pelas mensagens também que eu recebo. Sabia, Lu, que eu recebo mensagem também de vez em quando? De vez em quando tem gente que manda mensagem para mim depois. Obrigada. Se de alguma maneira, com as minhas perguntas, ou com as minhas maluquices, ou com a minha leveza, ou sei lá, de qualquer maneira eu ajudei você, eu fico mega feliz. E obrigada, Lu, por ter me convidado e ter acreditado em mim, porque a gente já falou isso algumas vezes, esse podcast ele não é combinado. Então, eu poderia também falar qualquer coisa aqui ao vivo, ela depois poderia querer me matar, mas também isso nunca aconteceu. Então, obrigada também por acreditar em mim e achar que eu podia contribuir com os seus seguidores, com o seu público, com a sua audiência, que terminou virando pessoas do meu coração. Te amo, amo todo mundo. Obrigada. Realmente, esse podcast surgiu, assim, eu acompanho muito o trabalho do Érico Rocha, que começou a fazer um podcast assim também, com as pessoas que trabalhavam com ele. Aí eu cheguei uma vez pra Ina e falei, vamos fazer? Ela, mas eu vou entrar com você ao vivo? Eu falei, porque sozinha eu não vou querer fazer, não vou conseguir, acho que funciona a gente bater um papo, vai ser uma coisa diferente, a gente vai falar sobre comportamento, hábito e tal, vamos bater esse papo. E a gente começou e foi dando super certo. A gente meio que traz, né, a conversa que a gente teria no nosso dia a dia, a gente conversa aqui. É claro que dá trabalho fazer, porque é um trabalho de
é toda semana, né? Vem sendo toda semana desde setembro de 2019. E aí, a cada semana a gente prepara, pensa num conteúdo. Eu estudo antes algumas coisas para trazer aqui. Depois é o trabalho da Ina, que é a Ina que edita. E depois eu aprovo. E depois a gente sobe no YouTube, sobe no Spotify. Então, assim, aí quando a gente termina o trabalho, já começa mais um e grava mais um. Então, assim, dá trabalho, mas é um trabalho gostoso de fazer. E a gente vai fazer essa pausa, assim, da primeira temporada pra gente repensar, pra gente, enfim, ter ideias novas, trazer coisas novas e aí, quem sabe, trazer uma segunda temporada, mas eu também queria dizer que eu aprendo muito também, a gente aprende mais quando a gente ensina, né? Então eu sou muito grata por esse trabalho, que eu também aprendo a cada dia, cada vez que alguém me faz uma pergunta, cada vez que eu tenho que trazer um conteúdo novo para cá, eu preciso estudar, preciso crescer e preciso desenvolver a minha mentalidade flexível, né? De dizer, isso eu não sei, isso eu não consigo fazer, porque todo mundo tem seus desafios e eu tenho os meus também, então é uma oportunidade muito boa de estar aqui, me desenvolvendo, crescendo e ajudando vocês. E aí, eu queria fazer um pedido, já que a galera toda tá pedindo uma segunda temporada, vou até dividir com vocês, assim, o porquê de dar essa pausa. Primeiro porque tem 1 ano de podcast, a gente já falou sobre... Eu fico pensando assim, nossa, a gente já falou sobre tudo. Eu sei que a gente não falou sobre tudo, porque é impossível falar sobre tudo. Mas na minha cabeça e na minha mentalidade fixa, eu fico assim, nossa, a gente já falou tudo, não tem mais o que falar. Então eu queria muito saber o que mais vocês gostariam. E tem que ir lá na playlist, no dominesuasfinanças.com.br/bora dominar, porque tem coisa lá. Tem gente que às vezes fala, fala sobre isso. Eu falo, já tem. Fala sobre isso, já tem. Então assim, eu queria saber o que mais vocês querem. E eu lembro muito não sei se também é da época da galera, mas tinha um humorista nos anos 2000, eu acho, o Seinfeld, lembra do Seinfeld? Conhece ele? O Seinfeld era um humorista americano, sim, sabe? Claro, então, ele fez muito sucesso e ele tinha também uma série, eu não sei se era todo dia ou toda semana, mas ele estava o tempo todo na televisão e aí no auge da carreira ele parou e todo mundo perguntou, mas por que você parou agora? Ele, não, eu vou parar agora para repensar a vida e quem sabe voltar, mas eu parei agora porque eu não vou esperar todo mundo ficar de saco cheio. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei, então assim, que bom que as pessoas gostam tanto do podcast e que a gente pode parar agora, porque as pessoas não estão de saco cheio. E quem sabe, né, isso nos ajude a pensar em coisas novas. Então o pedido que eu quero fazer é o seguinte, deem um print agora aí na tela, a Ina tá quase chorando, dê um print dela chorando mesmo, e aí com esse print postem nos stories, me marquem, quem sabe qual é o perfil da Winola, marque a Winola aí também, né, o nome dela é Winola Tavares, e aí me marquem e contem, assim, escrevam no podcast por que vocês gostavam, o que vocês mais gostavam, escrevam no stories, desculpa, o que vocês gostavam, o que vocês mais gostaram, que de repente me manda mensagem, me conta que outros temas vocês querem ver. Quem tá vendo no YouTube, comenta aqui embaixo, deixa o comentário aqui embaixo que outras coisas vocês gostariam de ver, porque a gente vai pensar em outras coisas, a gente já tava com ideia já, essa semana ainda, eu e a Ina já tava junto, a gente conversando, a gente falou, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, a gente tá com ideias de outros vídeos, e quem sabe vem a novidade por aí, mas ouvir cada um de vocês me ajuda muito, e mais uma vez, obrigada pela oportunidade de contribuir com cada um de vocês. Hoje, com certeza, esse podcast vai ganhar o Oscar da minha gratidão da noite, né? Então, a possibilidade de fazer esse podcast durante 1 ano, hoje, o Oscar da gratidão de hoje à noite, com certeza vai para o podcast. Obrigada mesmo pela companhia de todos vocês e obrigada, Ina, por essa parceria de muito mais de 1 ano, afinal somos parceiras há muito mais de 1 ano, mas 1 ano aqui nesse podcast foi ótimo, foi essencial, sem o seu trabalho isso aqui não saía com certeza. Nossa, eu que agradeço. No fim das contas, eu fui quem mais ganhei aqui, porque você segue. Você vai, o pessoal tá falando aqui, se despedindo e tal, mas, gente, a Lu tá aqui todos os dias, não é? Não tá embora, não. É uma pausa do podcast, mas aproveitem. Tenho certeza que quem não viu os outros ainda, vai lá no dominesuasfinanças.com.br/bora dominar, assiste todos os outros. É capaz de quando você estiver terminando de assistir o que você não viu, de repente a gente já tá com coisa nova aqui. E aí na programação lá no Instagram, toda semana tem live, tem pergunta pra Lu sempre às 19 horas. Eu tô fazendo mentoria às terças e quintas. Agora, a gente tá gravando esse podcast no dia 4 de setembro. Daqui a alguns dias vai ter a imersão. Então, acontecem muitos eventos gratuitos, muitas aulas. Foi só o podcast que deu uma pausa. Tudo continua igual. É só ir lá no Instagram, no @dominesuasfinanças, você vai ver que lá continua bombando, tá tudo certo. Exato. Lu, até a próxima. Foi uma aventura demais, milionária, rumo ao 1 milhão. Ligamos o turbo aqui com você, mergulhamos profundamente e nesse fim, meu Deus do céu, só aprendizados e pontos positivos. Eu saio com saldo na conta lá em cima de você. Que bom, que bom. É isso. Obrigada pela companhia de todo mundo. Um beijo e bora dominar.